Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos viajar no tempo, de volta a uma das histórias mais épicas e inspiradoras de todos os tempos. Uma história que prova que a coragem não tem tamanho e que a fé pode mover montanhas, ou, neste caso, derrubar gigantes. Preparem-se para a incrível saga de Davi e Golias. A cena se desenrola no Vale de Elá, um lugar tenso e cheio de medo. De um lado, o exército de Israel paralisado. Do outro, os filisteus, confiantes e arrogantes. E por quê? Por causa dele, Golias. Imaginem um guerreiro com quase 3 metros de altura, coberto da cabeça aos pés com uma armadura de bronze reluzente, carregando uma lança tão pesada que a maioria dos homens mal conseguiria levantar. Por 40 dias, ele desafiou Israel, gritando insultos e zombando do seu Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, tinha coragem de enfrentá-lo. O medo era o verdadeiro general no acampamento de Israel. Enquanto isso, longe do campo de batalha, um jovem chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Ele não era um soldado treinado, não tinha músculos de um guerreiro. Ele era um pastor, o filho mais novo, muitas vezes esquecido por seus próprios irmãos. Mas Davi tinha algo que os soldados mais fortes não tinham: um coração totalmente entregue a Deus e uma fé inabalável. Seu campo de treinamento não era um quartel, mas os campos abertos, onde ele aprendeu a ser corajoso, protegendo seu rebanho de leões e ursos, não com sua própria força, mas confiando no poder de Deus. Um dia, o pai de Davi o envia para levar comida a seus irmãos no exército. Ao chegar lá, o que ele encontra? Um exército de homens apavorados e um gigante blasfemando contra o Deus vivo de Israel. Enquanto todos tremiam, algo se acendeu dentro de Davi. Não era raiva por orgulho pessoal, mas uma indignação justa. Quem é este filisteu incircunciso, ele pergunta, para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele não via um gigante impossível de vencer. Ele via um inimigo do seu Deus. E isso mudava tudo. Os irmãos de Davi e até mesmo o rei Saul zombaram dele. Você é apenas um garoto, disseram eles. Tentaram colocar em Davi a armadura pesada do rei, mas ela não servia. Era grande demais, desconfortável. Davi sabia que não poderia lutar a batalha de outra pessoa, usando a armadura de outra pessoa. Ele precisava lutar do seu jeito, com as armas que Deus lhe deu. E quais eram elas? Um cajado de pastor, um estilingue ou funda e 5 pedras lisas que ele pegou de um riacho. Para o mundo, parecia uma piada. Para Davi, era tudo o que ele precisava, porque sua verdadeira arma era invisível, sua fé em Deus. Então, o momento da verdade chegou. O jovem pastor, sem armadura, caminhou em direção ao gigante. Golias olhou para ele com desprezo, riu e amaldiçoou Davi. Sou por acaso um cão, para que você venha a mim com paus? A resposta de Davi é um dos discursos mais poderosos da Bíblia. Ele disse: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi não estava confiando em si mesmo. Ele estava declarando que a batalha pertencia ao Senhor. Com essa confiança, ele correu em direção a Golias. Ele colocou uma pedra em sua funda, girou-a com toda a sua força e a lançou. A pequena pedra voou pelo ar, uma flecha de fé, e atingiu o gigante bem na testa, o único ponto vulnerável em sua armadura. O homem que aterrorizou uma nação inteira caiu com o rosto no chão. O impossível aconteceu. Davi, o jovem pastor, venceu o gigante invencível. A queda de Golias não foi apenas a queda de um homem,
foi a quebra do poder do medo. Ao verem seu campeão derrotado, os filisteus entraram em pânico e fugiram. E o exército de Israel, antes paralisado, agora cheio de coragem, os perseguiu e conquistou uma vitória esmagadora. Uma única pessoa, agindo com fé, mudou o destino de toda uma nação. Essa história é muito mais do que um conto de azarão. É uma lição poderosa para cada um de nós. Todos nós enfrentamos gigantes em nossas vidas, não é mesmo? Talvez o seu gigante seja o medo do fracasso, a ansiedade, um vício, uma situação financeira difícil, ou até mesmo pessoas que tentam te diminuir, praticando bullying e dizendo que você não é capaz. Esses gigantes parecem enormes, invencíveis, e nos paralisam com o medo, assim como Golias paralisou Israel. A lição de Davi é clara. Não olhe para o tamanho do seu gigante, olhe para o tamanho do seu Deus. Não tente lutar com a armadura dos outros, usando as estratégias que funcionam para eles. Use as ferramentas que Deus te deu. Talvez seja um talento, uma palavra de encorajamento, uma habilidade única. E o mais importante, coloque sua fé em ação. Davi não ficou parado rezando, ele correu em direção ao seu gigante. A fé precisa de ação. Qual é o seu gigante hoje? Pense nisso. O que está te paralisando de medo? A história de Davi e Golias nos convida a enfrentar esses desafios. Não com nossa própria força, mas com a confiança de que Deus está do nosso lado. Ele é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. A mesma pedra que parece insignificante pode ser o instrumento que Deus usará para te dar a vitória. É uma mensagem de esperança e superação. Não importa sua idade, sua força ou sua posição social. Com fé e coragem, você pode superar os obstáculos que parecem impossíveis. A batalha pertence ao Senhor. Espero que esta história tenha inspirado você tanto quanto me inspira. Qual foi a sua parte favorita? E mais importante, como você pode aplicar a coragem de Davi na sua vida hoje? Deixe aqui nos comentários. Quero muito saber qual é o Golias que você está enfrentando. Vamos nos apoiar e trocar ideias. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais aventuras incríveis da Bíblia como esta, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima história. Fiquem com Deus.